Meus irmãos, eu saúdo a todos na paz do Senhor. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de nessa feita poder estar com os irmãos todos esses dias aqui na cidade de Jabotão, aqui em Recife, região, e poder aprender um pouco nessa escola bíblica de obreiro, estar junto com os amigos que o Senhor nos deu aqui para servir ao Senhor. Convido a todos, abra sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, capítulo 10. Enquanto você acha a referência bíblica, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que o pastor Eli nos dá. Deus abençoe pela receptividade que o Senhor nos concedeu, o Senhor e seus obreiros. Deus continue abençoando a todos, os amigos que o Senhor tem nos dado aqui. É bom fazer amigos. Aos Hebreus, capítulo de número 10, nós vamos ler a partir do verso de número 10 até o verso de número 23. A ditação propriamente dita, meditaremos do verso 19 ao 23, mas eu quero tomar esses versículos para a nossa meditação e entendimento. Quem achou pode dizer amém? Verso 10. Nesta vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, uma única vez, e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver antes dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as escrevereis em seu entendimento. Acrescento, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, acheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteireza de certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retendo firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, eu gostaria de refletir convosco sobre a obra de Cristo. Sabemos bem que hoje é um culto ímpar, especial, não que seja o culto mais especial da igreja, mas é o culto solene onde o corpo do Senhor se reúne para poder fazer menção do memorial de Cristo. Algo que nos traz três visões: a visão do sacrifício de Cristo na cruz, a visão da sua morte e a visão da sua ressurreição, e com isso nos faz lembrar de tudo que o Senhor fez por nós, e isto nós devemos glorificá-lo porque somos beneficiados. E nesse texto que nós lemos, nesses versículos que pudemos ler, eu gostaria de destacar algumas verdades acerca desse trabalho de Jesus Cristo, que ele fala da antiga aliança e da nova aliança, isto é, o que o Senhor ordenou que fosse feito até aquele que haveria de vir para cumprir todas as coisas em si, fosse manifesto a nós. Até porque esse trabalho da obra de Cristo, Deus se permitiu sofrer desde aquele pecado que Adão cometeu no Éden, e Deus traz a cobertura com a pele de animal para que a vergonha daquele homem não fosse mais manifestada. Automaticamente Deus estabelece
é uma lei que é a lei substitutiva, e automaticamente o inocente passa a padecer pelo pecado, pela transgressão, iniquidade ou injustiça de um culpado. E os irmãos sabem que no Velho Testamento, quem padecia pelos pecados eram os animais que se tornavam substitutivos. Aí a Bíblia vai nos falar que aquele que tinha condições maiores e de forma financeira oferecia um boi. Quem tinha uma condição mediana poderia oferecer um cordeiro, um carneiro, um cabrito. Quem era pobre deveria trazer uma pomba ou uma rolinha e oferecer sobre o altar. Mas tudo isso era substitutivo. E o trabalho que era feito nesta hora, a pessoa que ia oferecer o sacrifício, ele colocava a mão sobre a cabeça daquele animal e automaticamente olhava dentro dos seus olhos. E ele tinha que assistir à degolação, à morte daquele animal, o esvair do seu sangue sobre a bacia de prata, o ser derramado, dedicado ao tipo de sacrifício, porque tinha alguns tipos de sacrifício. Tinha holocausto, tinha ofertas pacíficas e tinha ofertas pelo pecado. Dependendo de cada uma dessas ofertas que era oferecida, o sangue era jogado em alguma das partes do altar de bronze. Por exemplo, a imputação do pecado, deveria se jogar o sangue no chifre, nos 4 chifres que tinha no altar, para que essa pessoa fosse justificada. E essas coisas Deus foi sofrendo desde os dias de Abel e Caim, até o dia da sua morte no Calvário, aonde ele vai estabelecer um novo modelo, com um pacto que ele vai fazer no seu corpo, por intermédio do seu sangue, ali na cruz do Calvário. E eu gostaria de destacar pelo menos 5 coisas que Deus estava sofrendo nesse interim, porque a Bíblia fala que havia contínuos sacrifícios. Observe e pense comigo, os irmãos, que desde os dias de Abel até os dias de Jesus, quantos animais morreram, quantos bois foram sacrificados, quantos carneiros, quantos bodes, quantos animais e quantas aves foram sacrificadas para que o pecado fosse somente coberto. Ele não era retirado no Velho Testamento. Em segundo lugar, esse ritualismo passou a ser comemoração pelo pecado, porque a consciência continuava morta. O sacrifício era feito, mas o introspectivo do homem não era mudado. Então as pessoas passou a relativizar o sacrifício. Errei, pequei, transgredi, vou no meu rebanho, pego um animal, ofereço ao Senhor e está tudo resolvido. Em terceiro lugar, esses animais que eram oferecidos e essa comemoração trouxe uma impossibilidade de remissão. A palavra remissão, biblicamente falando, é tornar esta pessoa que era culpada agora livre da condenação eminente que ela poderia receber. Porque esse capítulo 10, automaticamente ele vai nos dizer no verso 4, porque é impossível que sangue de touros e de bode tire os pecados. Então, a vida do animal era dada no lugar da vida do homem que merecia morrer. Em quarto lugar, o ajuste que estava ali começou a desagradar a Deus, porque a oblação começou a trazer ira aos olhos do Senhor, porque passou a ser algo ritualístico, e quem oferecia sacrifício somente, por exemplo, a nação de Israel, eles não tinham um entendimento, então ficou algo ritualístico e meramente religioso, a ponto de Deus não mais se agradar daquelas oblações, porque isso aí estava fazendo mal aos seus olhos. E em quinto lugar, o que aparece são ministros imperfeitos e fracos, esses que apoderavam-se do sacerdócio. Antes dele oferecer sacrifício por alguém, ele tinha que oferecer sacrifício primeiro por si, para que ele pudesse se apresentar diante de Deus. Então observe, os irmãos, que além deles seres imperfeitos, eles eram fracos, eles não tinham condição nenhuma de poder, nem por si mesmo, tirar o seu próprio pecado. Mas Deus se permitiu sofrer isso, para que pudesse ele, no seu tempo, de uma vez por todas, virar a chave,
do velho para o novo, porque aquilo que estava velho já estava a ponto de envelhecer. Mas quando se manifestou o Filho de Deus e deu a sua vida na cruz do Calvário, aquilo que era velho foi abrogado, e Jesus pelo seu sangue fez um novo pacto, abrindo um novo e vivo caminho para que todo aquele que nele crê e o receba como Senhor e Salvador da sua alma, e confesse com a boca, crendo no seu coração que ele ressuscitou dos mortos, pudesse então adentrar esse lugar e receber a vida eterna da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de, primeiro ponto, mostrar sobre a obra do Senhor Jesus, porque a obra do Senhor Jesus foi o único sacrifício necessário. Enquanto no Velho Testamento muitos animais morreram, mas Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ofereceu ele a si mesmo uma única vez e pôde perdoar os pecados de toda a humanidade. Em segundo lugar, a oblação que Jesus fez desse sacrifício santificou a todos quanto creram no seu nome. Isto quer dizer que todas as vezes que Deus olha para um pecador redimido, ele não nos vê pecador, mas ele vê o sangue de Jesus Cristo que nos cobre e não vê em nós culpa nenhuma. Em terceiro lugar, esse sangue nos trouxe perfeição. Esta obra nos trouxe perfeição, isto é, quando Deus olha para nós, ele não nos vê imperfeito, ele nos vê perfeito, porque agora nós somos corpo de Cristo, e aquilo que nós não conseguimos fazer pela nossa habilidade, o Deus Todo-Poderoso pelo seu Espírito nos aperfeiçoa e nos apresenta perfeito diante de Deus. Em quarto lugar, há uma aliança feita nos corações, porque a aliança do Velho Testamento foi escrita em tábuas de pedra, mas a aliança que Cristo fez, todo aquele que o recebeu, ele escreveu nos seus corações as suas palavras, e estes jamais se esqueceriam dos seus mandados, e os pecados que esses pudessem ter cometido, o Senhor não se lembraria mais. Então a obra de Cristo em nós, irmãos, nos trouxe um único papel importante de Cristo, que é propagar esta obra para frente, falar desta obra, celebrar esta obra, adorar ao Deus que nos proporcionou esta obra. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para fazer menção desse sacrifício do Calvário, trazer a memória de tudo que foi feito, porque nós não éramos para estar aqui, mas porque ele nos amou, ele foi lá nos resgatar, nos trouxe para estar aqui. E nesta hora, nesta casa de oração reunidos, devemos elevar o nosso coração a Deus e entender que a obra de Cristo nos alcançou, e é por esta obra que podemos celebrar ao seu nome. Glória ao nome do Senhor. Agora, quanto em segundo lugar aos feitos dessa obra, essa obra, pelo menos em nós, operou 7 substitutivas judiciárias do tribunal de Deus. Primeiro, o Senhor operou a redenção, ele pagou a nossa dívida. Em segundo lugar, ele nos redimiu, nos tornando inocente. Em terceiro lugar, ele tirou os nossos pecados, porque no Velho Testamento o pecado era coberto, mas Jesus Cristo não cobriu o pecado, ele tirou os nossos pecados e jogou para trás de si. E dentro desse processo da expiação, o Senhor nos propiciou, ele nos fez favoráveis, porque éramos por natureza filhos da ira, inimigos de Deus, distante do Pai e da sua glória, mas pelo sacrifício da cruz agora nós chegamos perto do Senhor e podemos servi-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Em quarto lugar, a justificação. Nós éramos injustos e o Senhor nos tornou justo. Em quinto lugar, ele nos santificou, ele nos consagrou para ele. Por isso que ele não abre mão de nós por nada. Há uma consagração feita por intermédio do seu sangue. Somos propriedade particular do Senhor. É por isso que a boca que adora a Deus não pode adorar ao mundo. Por isso que quem serve a Deus não pode servir ao mundo. Por isso quem faz o querer de Deus não pode fazer o querer do mundo, porque nós somos propriedade particular, propriedade exclusiva
exclusiva do Senhor para oferecer sacrifícios espirituais. Oh, glória ao nome do Senhor. Em sexto lugar, Ele imputou a nós a nossa culpa. Ele recebeu sobre Ele a nossa culpa, dizendo: fica tranquilo, que o castigo que vos traz a paz, eu tomei sobre mim, e pelas minhas pisaduras eu sarei a todos vós. Isto quer dizer, não há mais nenhuma culpa. É por isso que Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito Santo de Deus. Mas em sétimo lugar, existe a glorificação, e a glorificação vai acontecer. Ela já está acontecendo, mas vai terminar num dia solene para a igreja. É quando Cristo raiar nas nuvens, vier buscar a sua igreja, e nós formos transformados, arrebatados e arrancados dessa terra, e subiremos ao encontro de Jesus nos ares, e estaremos para sempre com Ele. Quantos ainda têm esse desejo de ir morar no céu? O Senhor completará esta obra em nós. Isto é os feitos do Senhor em nossas vidas. E esse trabalho, irmãos, nunca deve ser esquecido na nossa memória, porque isso aqui, irmão, custou muito caro. Nós não fomos redimidos, nós não fomos rendidos, nós não fomos expiados, propiciados, oh glória a Deus, não fomos santificados, não fomos imputados ou glorificados com ouro e com prata. Não, nós fomos comprados, nós fomos purificados, nós fomos resgatados com o precioso sangue de Jesus Cristo, o sangue carmesim, o sangue imaculado, o sangue puro, o sangue do Filho de Deus, que se fez homem e habitou entre nós. E quem viu, viu cheio de glória e de verdade a sua majestade. Por onde ele passou, ele deixou sinais, mas no tempo oportuno ele não hesitou de entregar sua vida. Morreu porque quis se entregar por nós, porque ele diz: ninguém tem poder de tirar a minha vida, mas eu voluntariamente a dou por resgate de muito. Isso não deve sair da nossa memória. Isto deve ser suficiente para nós celebrarmos a Deus em espírito e em verdade. Não devemos esperar uma outra coisa, porque só por Cristo nos ter salvo já é suficiente para adorarmos a Deus. Glória ao nome de Jesus. Mas em terceiro lugar, esses feitos devem ser celebrados. Isto quer dizer que a obra de Cristo, ela precisa ser celebrada. Ela precisa ser celebrada nos cultos. Ela precisa ser celebrada nos cultos. E o que entra nos cultos, por exemplo, as leituras, por exemplo, os cânticos, por exemplo, as nossas apresentações, a nossa forma de viver, tudo deve nos levar a Cristo. O louvor que sai da nossa boca tem que ser Cristo. Cristo é o nosso viver, Cristo é o nosso tudo. Nós não podemos esquecer jamais do que Cristo fez por nós. E quando nós adentramos para celebrar a obra de Cristo, o escritor aos Romanos vai dizer que, em primeiro lugar, nós devemos entrar com ousadia. Isto quer dizer, tudo aquilo que possa me impedir de celebrar ao que Cristo fez por nós, deve ser jogado para trás de nós. Nada pode nos impedir de celebrar a obra de Cristo. Por isso que quando nós chegamos aqui, devemos ser ousados, mas ousado com moderação. Nós devemos abrir os nossos lábios, nós devemos colocar a nossa boca ao trabalho de Cristo e celebrar a Ele, dar glória, dar aleluia, falar que Ele é santo, que Ele é lindo, que Ele é poderoso, que Ele é digno. Nós não devemos nos calar, porque essa palavra ousadia fala extravasar, abrir o coração, se rasgar, falar, apontar, dizer, gesticular. Isso quer dizer ousadia, partir para frente. É por isso que ele diz: tendo pois ousadia, irmão, para poder adentrar. Isso quer dizer, eu preciso ser ousado no culto, eu preciso fazer a cada culto valer a pena. O cântico que eu canto ontem pode ser o mesmo hoje, mas deve ser um novo cântico na minha boca, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu preciso ser ousado, eu preciso fazer diferente, porque eu vivo em novidade de vida. E se eu vivo em novidade de vida, eu devo dar ao meu melhor.
melhor ao meu Senhor que me salvou. Glória ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Em segundo lugar, se em primeiro eu preciso entrar com ousadia, em segundo lugar eu preciso me achegar com um verdadeiro coração purificado da má consciência. Isso quer dizer que quando eu vou celebrar a morte de Cristo, no meu coração não pode existir nenhum tipo de atitude má. Esta palavra má, ela vem do mal moral, daquilo que é implícito, daquilo que veio da queda de Adão. Se Cristo me perdoou, no meu coração não pode ter nenhum tipo de maldade. Isso quer dizer que o meu coração precisa ser verdadeiro. Eu não posso vir aqui de aparência, eu não posso vir aqui me ocultar. Está o meu coração de um jeito e querer parecer outra pessoa, não. Aqui o Deus da verdade habita com a verdade, Ele quer verdade. O nosso coração precisa ser verdadeiro. Nós precisamos mostrar o que estamos sentindo. Se você está triste, dobra o seu joelho e ora. Mas se o seu coração está alegre, cante louvores. Mas eu preciso ser sincero, eu não posso tapar o sol com a peneira. Glória. Por que eu digo isso? Porque Deus, quando chamou um rei da casa de Jessé, o profeta Samuel vai à casa de Jessé e Deus dá todos os trâmites para ele. Ele faz conforme o Senhor quer. E quando ele entra dentro da casa, ele vai atrás de um rei, a mano de Deus. E aí ele vai olhar a aparência do homem, porque o primeiro que aparece é Eliabe, um homem bonito, um homem forte, parecido com Saul. Mas quando ele vem, o Senhor falou para ele: olha, não atente para a aparência do homem, porque eu, o Senhor, antes de olhar a aparência, eu olho o coração. Não adianta querer ocultar, Deus vê o nosso coração. Ele sabe o que passa no nosso coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é má continuamente. E se não for o Espírito do Senhor nos purificar com a água da purificação que vem pela palavra, nós não conseguimos de fato mostrar a verdade. Mas eu te convido com todo respeito nesta noite, abre o teu coração para Jesus e fala para Ele a realidade da tua vida. Porque a Bíblia nos diz em Provérbios 28:13: aquele que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Jesus, me ajuda. Ema sorebecaia, ereboregaio séria, labara choremia, era calachúria. Receba a palavra, glória a Deus. O teu líder pode não ter te visto, mas Deus te vê. O teu pastor pode não ter visto, mas Deus te vê. A tua esposa pode não ter visto, mas Deus te vê. O teu esposo pode não ter visto, mas Deus te vê. O teu pai pode não ter te visto, mas Deus te vê. E hoje é o momento propício de abrir o coração e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu preciso da sua graça e da tua misericórdia. Salmo 89:14 diz que justiça e juízo é a base do trono de Deus, mas misericórdia e verdade vão adiante da tua face. Tem misericórdia de Deus para nós, irmãos, tem graça de Deus para nós. Então rasgue o coração e celebre ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Em terceiro lugar, eu preciso ter inteira certeza de fé. Sabe o que quer dizer a palavra inteira? Integridade, ser completa. Eu preciso ter uma fé completa. A minha fé não pode ser dúbia. A minha fé tem que estar arraizada em Cristo, abalizada em
Cristo, posta em Cristo, e ela deve crescer em Cristo. Eu não posso ter dúvida. Jesus me ajuda, glória ao nome do Senhor. Porque tem muita gente que tem dúvida se vai morar no céu ou não vai, se é salvo ou se não é. Querido, esse negócio não deve haver dúvida na tua vida. Você deve ter certeza que se Cristo nos chamar agora, nós iremos ao seu encontro. Glória ao nome do Senhor. Nós precisamos ter certeza do que estamos fazendo aqui, porque tem muita gente entregando cargo, saindo da igreja, mudando de estado, mudando de congregação, achando que o problema está no lugar. Mas não, se houver um problema em qualquer lugar que nós estamos, o problema não está no lugar, mas está em nós, pela nossa dubiedade de andar com Deus. Glória a Jesus. Elias no Carmelo. Jesus me ajuda. Deu a oportunidade para os profetas de Baal oferecer sacrifício. Falou: vamos, meu filho, oferece vocês primeiro. Ficaram das 6 da manhã até o meio-dia berrando: Baal, 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 Baal. E Baal, aí ele assim colocou: ei, grita, chama um pouco mais alto, que Baal deve estar dormindo. Os homens se cansou e parou e falou: agora parai e olhai para mim. Até quando cocheareis em dois pensamentos? Se Baal é Deus, vão atrás dele. Mas se Baal não é Deus, tem que mudar o pensamento. Tem que ser convicto do que está fazendo. Na autoridade do Espírito Santo, eu quero dizer: não deve haver dúvida entre o projeto de Deus na tua vida e você. Você precisa estar convicto do que Deus quer contigo. E se houver dúvida, não provém de Deus, porque Deus, nele não há sombra de dúvida e nem variação. Oh, glória ao nome de Jesus. Quarto lugar, se eu devo chegar com o coração verdadeiro, com inteira certeza de fé, esse coração meu precisa também ser purificado. Teologicamente, o coração ele fica entre o espírito e a alma do homem. Então está entrelaçada a comunhão, a consciência, a intuição, a volição, as emoções, a intelectualidade. E isto que mostra quem nós somos. E tudo isso precisa ser purificado. Puro, pureza. E uma coisa que me chama a atenção, que o Espírito do Senhor me traz à mente, é que uma certa vez apareceu um monte de criança querendo rodear Jesus e abraçar Jesus. E os discípulos colocaram uma barreira em volta e falaram: não, aqui não, aqui não, aqui não, não pode. Jesus colocou-se em pé e disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Porque qualquer de vós que não se tornar, olha só, não é se fizer, se tornar. Se fizer é trabalho próprio, mas se tornar é permitir que outro faça. Qualquer um de vós que não se tornar como a criança, não pode herdar o reino de Deus. Isso fala de pureza. Isso quer dizer que na nossa mente, no nosso coração, não pode existir nenhum tipo de pensamento mau, irmão. Tudo em nós deve ser puro. Puro no pensar, puro no falar, puro no agir, puro no comprar, puro no vender, puro no adquirir, puro no que vai fazer, porque Deus não existe nele nenhum mal. Ele é puro, e se ele é puro, nós devemos ser puro como ele é. Em sexto lugar, e finalizo: se eu preciso ter ousadia para entrar, se eu preciso me achegar com verdadeiro coração, se eu preciso ter inteira certeza de fé, se eu preciso ter um coração purificado, eu preciso também ter um corpo lavado com água limpa. Isso quer dizer
A palavra corpo aqui não se fala do estereótipo, mas fala do homem tricôtomo, o espírito, alma e corpo irrepreensível. E só quem pode fazer essa obra é o Espírito Santo. Então, trocando em miúdos, isso quer dizer: quem quer viver uma vida plena com o Senhor, ele precisa se encher do Espírito Santo de Deus. Jesus se pôs de pé no último dia da festa. João 7, 37 e 38 diz: quem tem sede, vem a mim e beba. E aquele que beber da água que eu vos der, do seu interior saltará uma fonte de água viva, que vai dar de encontro à vida eterna. Se encha do Espírito nesta noite. Seja cheio do Espírito nesta noite. Seja cheio do Espírito neste momento. Recebe presença de Deus da tua alma. Dê liberdade para o Espírito do Senhor trabalhar na tua vida. Dê liberdade para o Senhor trabalhar no seu interior. Porque um dos mandamentos do Novo Testamento é: não vos embriaguei com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Se encha do Espírito do Senhor neste momento. E em último lugar, eu preciso reter firme a confissão da minha esperança. Por quê? Porque fiel é o que prometeu. Isso quer dizer que eu preciso estar aguardando a Jesus para agora, não é para amanhã. Porque Jesus pode raiar nas nuvens e essa esperança deve estar viva nos nossos corações. Muitos já perderam a expectativa, o desejo, já perderam a esperança de morar no céu. Tem outros que já se entregaram às heresias e estão dizendo: Jesus não volta mais, o arrebatamento da igreja é uma utopia, Cristo não vai vir. Eu tenho um pastor em São Paulo conhecido, que ele era um homem de Deus, pregador da palavra, mas de repente ele virou a cabeça e falou: Cristo já veio em 70 depois de Cristo, o que tinha de acontecer já aconteceu, nós já estamos vivendo no milênio. Eu falei: que milênio é esse que continua a maldade imperar? Que milênio é isso que Cristo não está reinando? Que milênio é esse que Israel continua sofrendo e sendo bombardeado? Você enlouqueceu. Ele não teve palavras. Por quê? Porque o arrebatamento não aconteceu, mas eu tenho certeza que ele vai acontecer. Em breve Jesus vai raiar nas nuvens, o alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus vai ecoar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós precederemos a ele juntos e encontraremos o Senhor nos ares, porque o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Quando ainda tem essa esperança de ir morar no céu, Jesus virá, Jesus voltará e nós estaremos no céu. Não perca a convicção, não perca a esperança, porque o céu é para nós e nós estaremos lá no dia que o Senhor nos chamar. Jesus vem, 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 Jesus vem. E nós precisamos estar preparados para encontrar com o Senhor na glória. Breve no céu há de apar em gloriosa